Seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Plena, onde nós construímos você para que você possa construir um casamento saudável. Hoje nós vamos falar sobre aquele sentimento de propriedade. Sabe aquele casal que entra no casamento e identifica no outro e acha que o outro pertence a ele ou a ela? Ué, mas como assim? Nós vamos entender isso. Como é um malefício enorme quando nós achamos que o nosso cônjuge pertence a nós, que ele ou ela é a nossa propriedade. Isso é um malefício enorme. Vamos identificar algumas características de um casamento, de uma pessoa que acha que o outro é sua propriedade, como isso torna um casamento tóxico. Será que é o seu? Nós vamos identificar isso. Vamos perceber quais as características de um casamento saudável e como você, de alguma maneira, pode construir um casamento onde cada um tem a sua identidade, cada um respeita as suas diferenças e indiferenças e onde cada um consegue cumprir o seu propósito dentro do casamento. O conceito de pertencimento parece ser uma coisa automaticamente assim, de imediato, parece ser uma coisa romântica. Parece ser uma coisa assim, sabe, bonita. A minha esposa é minha e eu sou da minha esposa. Você, mulher, possa dizer: o meu marido é meu e eu sou dele. Isso parece ser algo romântico, mas por trás desse romantismo existe um peso, existe uma mentalidade errônea para a identidade do casamento. Esse sentido de controle, de pertencimento, isso gera com o tempo um peso, gera com o tempo um relacionamento tóxico. Por quê? Porque automaticamente você não vai conseguir respeitar a identidade do outro. Porque as pessoas, quando casam, não necessariamente elas são iguais. Elas podem ter temperamento diferente, elas foram construídas com um histórico familiar diferente, elas vieram de uma história de vida diferente, e automaticamente um grande erro que alguns casais cometem é achar que o outro tem que reagir à vida como ele. É achar que as pessoas precisam, por exemplo, você homem, você achar um dos grandes erros de propriedade é você achar que a sua esposa ela deve reagir aos problemas como você. É você achar que aquela pessoa ela precisa ter os mesmos comportamentos que você, dar a mesma resposta diante de crise, de dificuldade que você. E talvez você fica revoltado porque aquela pessoa ela dá uma resposta diferente. Por quê? Porque cada um tem uma identidade, cada um foi construído num ambiente familiar diferente, cada um veio de uma história diferente, porque tudo isso constrói a nossa personalidade, nossa maneira de ver, de visão de mundo. E quando a gente tem no outro esse sentido de propriedade, a gente fica revoltado porque a gente espera que o outro faça o que nós queremos que ele faça. Isso é o sentido de propriedade, de pertencimento. E isso é muito ruim para o seu casamento. Malefícios que isso pode trazer, se caso você tem no outro esse sentido romântico, né, abre aspas, de ser no sentido de pertencimento. Quais são os malefícios? Eu vou te trazer algum deles. Primeiro malefício é o controle excessivo. Sabe aquela pessoa que não deixa você em paz, aquela pessoa que te controla em tudo que você está fazendo, aquela pessoa que, sabe, que quer controlar tudo, que quer fazer com que o outro viva da forma como ele quer, que quer, sabe, que tem um parâmetro de vida e quer que você se encaixe nesse parâmetro de vida e quer controlar tudo que a pessoa faz, tudo. Cara, é como se não respeitasse a identidade daquela pessoa, como se não respeitasse quem aquela pessoa é. Pessoas assim não entenderam que o casamento são duas pessoas possivelmente diferentes que se encaixam para cumprir um propósito, porém cada um tem uma identidade. Um é diferente do outro, porém tem o mesmo propósito. O fato de serem diferentes não significa que não vão cumprir um propósito. O propósito é o mesmo, a identidade é diferente. O propósito é o mesmo, mas o papel de cada um é diferente. O propósito é o mesmo, ambos estão indo para o mesmo lugar. Pensa que casamento é como se fosse uma viagem de ônibus. Você está dentro de um ônibus e ali tem pessoas de toda diferença, são pessoas diferentes, baixo, alto, mais gordinho, mais magro, um é mais moreno, outro é mais clarinho, são pessoas totalmente diferentes, porém estão indo para o mesmo propósito. São pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Talvez você vá olhar para um passageiro do ônibus, um está lendo um livro, o outro está ouvindo uma música, o outro está mexendo no celular, o outro está dormindo. Todos estão agindo de forma diferente, porém ambos têm o mesmo propósito. Ambos estão chegando no mesmo lugar. Essa é a questão. Existem casais
que eles acham que o cônjuge tem que ser igual a ele, tem que fazer a mesma coisa que ele, por isso que se desgasta, por isso que se torna um relacionamento tóxico, porque não entenderam que propósito não tem a ver com identidade. Identidade é quem você é, propósito é onde você quer chegar. E casamento são duas pessoas com identidades diferentes, cumprindo o mesmo propósito. Cara, quando você entender isso, você vai conseguir relaxar mais. Pessoas que têm um sentimento de posse, que acham que o outro pertence a ela se torna uma pessoa cansada com o tempo, cansativa, porque são pessoas com autoestima baixa, são pessoas que não confiam em si, não são pessoas plenas, não são pessoas que têm, sabe, a confiança em si, que crê em si, que acredita em si, e devido ao fato de ela ter complexos de inferioridade, devido ao fato de ela ter problemas na sua alma, de não se achar bonito ou não se achar bonita, de ter problemas, ela vai tentar, como uma autodefesa, controlar o outro. Porque ela não consegue colocar a sua vida lá no alto para poder aumentar a sua admiração. Então, como ela não consegue ser quem ela gostaria de ser, ela não quer trabalhar para isso, ela não quer sacrificar para isso, a pessoa não quer se sacrificar para isso, automaticamente ela vai, como uma autodefesa, tentar controlar para que ela, de alguma maneira, consiga permanecer casado, a pessoa em si. E isso ao longo do tempo, gera um efeito contrário, porque ao invés de você aproximar a pessoa, você vai afastar. Então, a maneira para qual você possa ganhar aproximação é você cuidando de você, é você aumentando o seu nível de admiração. Primeiro você se admirar, primeiro você olhar para o espelho e gostar do que se vê, primeiro você crescer na sua vida profissional, crescer na sua mentalidade. Aí, cara, você não precisa controlar ninguém, porque você vai crescer e aí o seu cônjuge vai gostar de estar com você. Enfim, então existe um grande malefício, que é esse excesso de zelo. Excesso de zelo, relações tóxicas, falta de respeito, controle, peso, tudo isso é trágico demais para o seu relacionamento, que desgasta muito e chega a ser cansativo. Então, se a gente casamos para cumprir um propósito, ok? Uma parceria para cumprir um propósito. Casamento, quando você disse sim, você pagou a passagem, você entrou no ônibus. Pessoas diferentes cumprindo o mesmo propósito. E se nós... Então, a quem nós pertencemos? Cara, não tem como não dizer isso. Quando você entende que o seu marido, que a sua esposa pertence a Deus e não a você, a coisa muda de figura. Muda-se o foco. Mudou de figura. Quando eu entendo, eu sou casado, entendo que a minha esposa não é minha. Minha esposa não é minha. Não fui eu não comprei minha esposa, eu não dei minha vida pela minha esposa. Existe uma pessoa que fez isso e essa pessoa é Jesus. E a minha esposa não pertence a mim. Se ela fizer alguma coisa de errado, ela está fazendo primeiro contra Deus, sabe? Então, assim, cara, é ela e Deus, você tá entendendo? Então, assim, eu cuido da minha vida, do meu coração, da minha mente, do meu corpo, da minha vida profissional. E a minha esposa não é minha propriedade. Eu não tenho que controlá-la, eu tenho que condicioná-la a um propósito e ela a mim. Nós estamos juntos numa viagem e juntos vamos condicionar. E talvez essa viagem, ela fique pesada, ela fica cansativa, ela fica, sabe, aquele ônibus cheio de gente, aquele ônibus sufocante que faz com que você tenha que estar em pé, você não consegue relaxar, você não consegue, sabe, descansar, você não consegue nada dentro do ônibus, porque a viagem se torna cansativa, você não consegue aproveitar os benefícios da viagem, você não consegue aproveitar os meios do que o casamento te oferece. Por quê? Porque você se torna pesado, cansado, tóxico. É um relacionamento tóxico e isso é muito mal. Mas nós precisamos aprender a como entender e praticar esse conceito de não pertencimento. Primeiro conceito, primeiro entendimento é você perceber que o seu cônjuge não pertence a você e que ele tem um dono, pertence a Deus. Quando você entender isso, cara, a coisa flui muito melhor. Quando você entender que nós temos um dono, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Deus e eu pertenço a Ele. Cara, quando um casal, o marido pertence a Deus, a mulher pertence a Deus e os dois se unem, cara, pra te falar, a viagem se torna mais leve. A viagem se torna mais tranquila, porque existe uma mentalidade que muda. O foco mudou totalmente. Então, como você pode construir um casamento sem esse conceito de propriedade? Você precisa entender que Deus é sua propriedade, você precisa ter um diálogo, você precisa entender, isso é muito importante, e você precisa entender que cada um tem uma identidade. Você não é o seu marido, você, mulher, não é o seu marido, e você, marido, esposo, homem, você não é a sua mulher. Então, assim, cada um tem uma identidade. Quando você precisa entender,
Seu cônjuge tem um dono, não é você, não é sua propriedade, não é você que tem que controlar, não é você que tem que estar em cima, não é você, não tem que fazer nada disso, porque quem quer errar, erra, cara, independente se você vai estar em cima ou não, quem quer errar, você não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Então você não está em todos os lugares, você não sabe de todas as coisas, você não sabe o que se passa no coração, você não sabe as intenções, você não sabe as motivações. Então esse é o primeiro conceito para que você possa entender como viver uma viagem mais leve. Primeiro, entenda que o seu cônjuge não é seu, ele tem um dom, ele pertence a Deus. Segundo, você precisa entender que cada um tem uma identidade no casamento. Esse negócio de você ficar achando que a pessoa tem que ter as mesmas reações que você diante dos problemas, das crises, isso não funciona, isso não dá certo. Cada um tem uma identidade, cada um vai reagir aos problemas de uma maneira, cada um vai ter um comportamento. Você precisa entender que duas pessoas diferentes se uniram para cumprir um propósito igual. Isso faz com que você relaxe mais, faça com que a viagem se torne mais em paz, mais tranquila. E conversem sobre isso. Entenda sobre isso. O seu casamento ele tem mais a ver com você do que com o seu cônjuge. O seu casamento tem a ver mais com a sua mentalidade, com o seu crescimento, de você se tornar uma pessoa plena do que o seu cônjuge. O seu casamento é uma resposta e consequência daquilo que você é, daquilo que você está se tornando. O seu casamento é uma consequência daquilo que você está se tornando. Pense, você tem uma identidade diferente do seu cônjuge pertence a Deus e vocês estão caminhando para o mesmo propósito. Entenda isso. Seja pleno. Se isso faz sentido para você, se contribuiu de alguma coisa, se eu conseguir entregar uma coisa para você, compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos tentar ajudar famílias, ajudar pessoas para que pessoas possam mudar suas famílias. Segue aí nosso canal para que você não fique fora de nenhum vídeo que nós estamos postando com frequência. Nós estamos nessa luta de construir homens fortes, com identidade, mulheres que entendem o seu papel no casamento, que entendem a sua identidade para que ambos possam cumprir um propósito. Que Deus te abençoe.